Oi pessoal, tudo bom? No vídeo anterior a gente trabalhou a questão da metodologia, né? E falou sobre essa coisa de pensar em termos de metodologias, né? E isso é um fator de extrema importância para nós porque tira aquela ideia de que existe uma única metodologia fechada, tá? Como ainda estamos na aula 1, ainda estamos na aula 1, apenas para vocês entenderem o seguinte: a metodologia é uma palavra derivada, obviamente, de método, né? Isso é bastante óbvio. E o significado disso é que é interessante, porque é o seguinte: a metodologia ela significa exatamente um caminho que você vai percorrer, como se fosse um mapa. E nesse mapa você vai ter aqui marcado as metas, não é? O objetivo geral, que é onde você quer chegar, de fato. Imagina, por exemplo, que fosse uma determinada cidade, e dentro dessa cidade, ou então ao chegar em volta dessa cidade, aqui nesse entorno, existem umas possibilidades de ter outras buscas menores, e a gente vai chamar isso aqui de objetivos específicos. Então, a gente vai dizer que esse aqui é o nosso objetivo geral, tá certo? E aqui a gente vai ter vários objetivos específicos, tá certo? Esses aqui vão ser os objetivos específicos. Então, o que é essa coisa, né? Ela traduz essa ideia de caminho. Então, quando nós pensamos em termos de caminho, que caminho nós vamos percorrer para fazer ou para pesquisar uma determinada coisa, isso é o que significa metodologia. O quadro que eu coloquei para vocês é apenas para vocês visualmente entenderem, né? Na imagem que vocês veem aí à esquerda de vocês, na tela, a gente tem aquele rapaz lá desenhando, fazendo um trabalho de arte no muro e tal, e é bastante, eu não diria, não sei se a palavra seria confuso, eu fico com receio de usar essa palavra, mas é bastante lotado de informações para cá, para lá, lâmpadas de um lado, lâmpadas de outro, retângulos de um lado, retângulos de outro, cores de um lado, cores de outro. E no que vocês estão vendo à direita de vocês, a gente está observando então uma coisa mais organizada, tá? Ela até pode parecer menos rica do que do que o primeiro quadro, e talvez até seja de fato, mas ela é muito mais compreensível porque os caminhos estão indicados. Então a gente poderia apostar no seguinte, que nós temos uma metodologia mais evidente, uma metodologia mais clara no quadro que está à direita de vocês, e uma metodologia menos clara no quadro que está à esquerda de vocês. Então essa é a ideia, vamos dizer assim, da existência, vamos dizer assim, do porquê de se ter essa coisa, né, a necessidade de ter uma metodologia, para que a gente possa ter um caminho definido para que as coisas aconteçam, tá? Então, na nossa disciplina, né, ter um método vai simbolizar exatamente essa coisa de você escolher um caminho, porque, inclusive, eu vou voltar a esse exemplo que nós estávamos aqui antes, vamos ver aqui, por exemplo, eu botei que tem um objetivo, né, mas eu poderia ter um caminho aqui para chegar nesse mesmo lugar, diferente do primeiro, tá certo? Então isso aqui, ó, nós temos o caminho número 1, o caminho número 2 e temos o caminho número 3, tá? E todos os três caminhos levam até o nosso objetivo. O que são esses caminhos? Esses caminhos são metodologias diferentes. Então aqui, ó, eu diria para vocês que neste nosso exemplo nós temos três metodologias diferentes para chegar neste objetivo aqui, tá certo? E o objetivo pode ser alcançado por qualquer um destes caminhos. Seguramente, tá? Isso eu quero que vocês entendam, não se trabalha com a escala de pior ou melhor neste exemplo, tá? Não se trabalha com essa escala de melhor ou pior. O que se trabalha é o seguinte, vejam bem aqui, ó. No caminho número 3, eu vejo determinadas situações da paisagem que eu não vejo no caminho número 1, tá certo?
e que, se vocês pararem para pensar, eu também estou vendo outras paisagens se eu for pelo caminho número 2, tá? O caminho número 2 não é melhor, ele parece ser um caminho mais direto, parece, mas eu vejo outros elementos de paisagem que eu não vejo no caminho 3 ou no caminho 1. Então, as metodologias, elas nos dão essa chance, né, de você escolher uma metodologia e escolher uma metodologia que faça sentido para as imagens que você vai ver. Se você quer ver outras coisas, talvez metodologias mais abertas, mais qualitativas, elas sejam mais interessantes que quantitativas, mas existem metodologias quantitativas, né, que são centradas em números, que podem revelar coisas muito interessantes. Tanto é que hoje, não é, ao invés da gente pensar em termos de metodologia qualitativa, que é menos numérica, e quantitativa, que é mais numérica, a gente tem então as metodologias quali e as metodologias quanti, né, que é quantitativas, tá? Hoje em dia a gente está trabalhando muito no que a gente chama de metodologias híbridas, tá? Que misturam essas duas coisas, tá? Então hoje se aceita essa coisa do híbrido. Quando eu comecei a trabalhar 35, 38, 39 anos atrás, não tinha muito essa ideia. Ou você trabalhava na quantitativa ou você trabalhava na qualitativa, e as duas brigavam entre si, tá? Sobre a validade científica de cada uma delas. Agora, nessa imagem que eu estou propondo para vocês, eu gostaria muito que vocês se centrassem muito nesse aspecto que está aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês qual é. Isso aqui, ó, onde está a metodologia científica, artística, filosófica e teológica, tá? São 4, como se fossem 4 campos conceituais. Então vamos imaginar que isso daqui, ó, isso aqui é um campo conceitual. Aí aqui eu tenho um outro campo conceitual, tá certo? Opa, perdão. Aqui eu tenho outro campo conceitual, tá certo? Eu tenho aqui também um outro campo conceitual. Esses campos são todos campos que você está no meio acadêmico, você pode trabalhar com eles no meio acadêmico, tá? Tanto é que existe a formação em teologia, né? Você pode se graduar em teologia, inclusive. Agora vamos aqui para esse outro campo conceitual aqui, tá certo? Então você tem vários campos conceituais, 4 na verdade, tá? Esses 4 campos conceituais a gente vai chamar esse aqui de ciência. Esse aqui a gente vai chamar de arte, que é o artístico, que tem metodologias próprias. Esse aqui a gente vai chamar de filosófico, que tem metodologias próprias, tá? E aqui nós vamos chamar de teológico, que também tem metodologias próprias. Então nós temos essas 4 grandes grupos metodológicos, e esses 4 grandes grupos metodológicos se subdividem em outras coisas. Por exemplo, uma classificação possível é essa que eu coloquei aqui em cima para vocês, que trata do quantitativo e do qualitativo. Isso aqui é uma classificação, sua metodologia é qualitativa, quantitativa ou híbrida? Aí você está trabalhando dentro de metodologias científicas, ou você está trabalhando em metodologias artísticas, teológicas ou filosóficas. E ainda existe algumas vinculações possíveis entre elas, tá? Para quem gosta, é mais ou menos as combinações que nem a gente faz nos baralhos, né, no Magic the Gathering, onde você tem as cores básicas, né, que são as 5 cores básicas, mas você pode efetivamente misturar cores, né, e chegar a novos decks, tá? Então a ideia básica desse contato nosso de agora é exatamente esse, é vocês entenderem que existem 4 grandes campos e 4 grandes grupos de metodologia, e esses grupos ainda podem se dividir entre metodologias quali e quantitativas, tá certo? Isso é importante que vocês entendam. A próxima agora, o comentário já vai para o próximo vídeo que nós vamos fazer.